Então, pessoal, dando sequência no raciocínio, né? Essa é uma parte bastante delicada do processo todo, porque nós estamos lidando aí com o conceito mais bem elaborado, o mais próximo assim, da ideia que eu pretendo apresentar como sendo a solução mais completa para explicar esse processo todo que nós estamos mencionando aí da criação do mundo material, tá? E nós estamos falando do conceito da criação do mundo material como sendo parte de um projeto de evolução para o ser. Segundo essa ideia, esse conceito, apresentado principalmente aqui nos países, para os países ocidentais, através da pessoa do Allan Kardec, não é? Ele, como nós havíamos falado anteriormente, no vídeo anterior, espalhou, não é? Facilitou, tornou digerível, ou seja, digestível, não é? A ideia para a população cristã, basicamente, aqui do Ocidente, o conceito de que a alma evolui através do processo de reencarnação. Né? Eu não vou falar necessariamente nesses vídeos de como fundamentar, de como justificar a fundamentação teórica e filosófica do mecanismo de reencarnação. Eu vou falar diretamente do conceito que nós estamos tratando, que é o mecanismo da criação do mundo material, né? como uma parte importante do projeto da evolução para a alma. E aí nós temos o conceito de mônada, não é? Que foi apresentado. Esse conceito já era um conceito antigo, mas ele foi reapresentado, né? Através do pensador Leibniz, né? Melhor dizendo. Mas ele foi reutilizado pelo Kardec para dar uma ideia de como o mecanismo teria se dado. Okay? Então vou dar uma explicação das possíveis contradições que nós encontraríamos dentro desse mecanismo quando nós o olhamos dessa forma. No caso da criação da entidade vivente, nós vamos utilizar o conceito de criação para explicar o processo da criação da mônada, que é justamente a ideia de que Deus teria criado, então, o ser. Seria o princípio da mônada, né, ou a entidade potencial. O conceito de criação da alma não entra na explicação védica da existência. Tá? Só que eu estou falando agora no conceito apresentado pela revelação do Kardec, aqui para o Ocidente, incluindo o processo de reencarnação. Na concepção védica, propriamente dito, o conceito original não entra a ideia de criação. Tá? Depois eu vou falar sobre isso. Mas aqui, no caso da apresentação que nós estamos fazendo, Deus teria, então, criado uma mônada e ele teria implantado essa mônada dentro do mundo material, para que ela pudesse gradualmente ir eclodindo, não é, como desabrochar de uma flor, expressando-se na sua totalidade, e para isso seriam através de processos graduais que passariam pelas 3 diferentes fases, não é, que seriam os reinos vegetal, mineral, vegetal, finalmente animal, e onde nós encontraríamos o ápice da evolução animal na forma do ser humano, e com isso o ápice da evolução humana, o cérebro capaz de pensar em si mesmo como sendo consciência e buscar explicações para a própria existência, que é o que nós estamos fazendo aqui. Bom, quando a gente observa esse contexto, esse quadro, nós temos que admitir, a priori, que o mundo material foi criado, teria sido criado, né, antes da mônada, porque tudo bem, poderia até ter sido criado depois, vamos supor, só para tornar a ideia visual aqui, supomos que eu fosse Deus e eu criasse a mônada. Bom, eu criei a mônada e eu achei, são sementes, né, então eu poderia estocar essas sementes em algum lugar do meu reino, assim, através de algum mecanismo que eu teria à disposição,
e posteriormente eu teria criado o mundo material para colocar as mônadas. Mas mesmo que logisticamente essa tivesse sido a situação, eu devo admitir que, a priori, na qualidade de Deus, da metáfora que eu estou usando, né, que no caso que eu seria Deus, eu já teria, a priori, uma ideia de que algum local específico eu deveria disponibilizar para que essas mônadas pudessem florescer, como no caso de uma metáfora bem simples, um jardineiro, né, que ele pode ter as sementes previamente antes de ter um jardim. Então ele pode ter as sementes, agora ele precisa de um jardim para colocar as sementes. Só que o jardineiro, ele já tem previamente a concepção de que toda semente, para germinar, precisa de um jardim. Então ele já teria, pelo menos do ponto de vista conceitual, a priori, a ideia de que um jardim, ou um terreno, ou um espaço seria necessário para isso. Então, na mente de Deus, a priori, a ideia de um ambiente já deveria estar contido no princípio da criação da mônada, né? Mesmo que tivesse sido uma expressão artística da criação da mônada, a composição prévia de que isso demandaria como consequência de haver aí um ambiente apropriado para essa mônada florescer. Ele teria criado uma mônada, que seria o espírito, a entidade vivente, e o mundo material seria então a consequência desse processo criativo da mônada, porque então haveria essa necessidade de ter o local para que onde ela pudesse evoluir. Muito bem, então o mundo material teria sido criado. Agora, veja bem, nós não podemos deixar de mencionar, de lembrar sempre, que nós estamos lidando com o conceito de Deus e esse conceito envolve a prerrogativa de que esse ser é sensível, inteligente, amoroso e bastante que tem um bom senso razoável, né? Então tem uma razoabilidade acessível, ou seja, uma pessoa com certo bom senso, né? Uma qualidade de bom senso, ao mesmo tempo um ser bastante inteligente, com uma capacidade artística expressiva bastante encantadora, e ao mesmo tempo um ser amável, dócil e pacífico, ok? É isso que nós temos em mente quando pensamos Deus, na sua máxima expressão de perfeição. Agora, veja bem, quando a gente pensa esse ser dessa forma, nós podemos pensar da seguinte maneira: em qual parte da mente desse ser teria surgido, não é? Em que parte da mente purificada, divina, iluminada e pacífica desse ser estaria um departamento que seria capaz de criar o mundo material como nós podemos observar. Assim, o mundo material, o universo, como nós já analisamos em outro vídeo, é um ambiente bastante, assim, não é exatamente o ambiente acolhedor que nós gostaríamos de colocar, por exemplo, pessoas que nós amamos, ok? Como, por exemplo, filhos, né? Supomos que eu, como pai, queira colocar o meu filho para estudar em alguma escola. Então eu vou procurar um local que seja tranquilo, que não tenha muita violência, não tenha tráfico de drogas, não tenha isso, não tenha esses problemas todos que nós encontramos por aí. Então eu vou buscar, dentro das minhas capacidades, o melhor local para que o meu filho, a minha filha, possam aprender com o mínimo ou com zero de risco possível, né? E isso é natural no ser humano, ok? Então, como nós temos esse bom senso de moralidade em relação aos nossos filhos, nós não podemos prescindir o ser original, o absoluto, o ser supremo original, dessa capacidade moral de ser sensível ao ponto de selecionar o ambiente mais adequado possível para seus filhos, suas mônadas, as suas sementes, né? Agora, uma vez que o mundo material ele
é uma expressão da inteligência divina, considerando-se que foi Deus que criou o mundo material, então nós também temos que admitir a priori que a expressão criativa de Deus, o mundo material, é a sua melhor capacidade de expressão. Ou seja, no momento em que Deus cria, Ele está colocando ali a sua habilidade inteligente. E como tudo que Deus faz tem essa capacidade de ter o seu DNA como registro, como traço característico, né? Quando nós analisamos a pintura, os experts que conhecem os autores de livros, que conhecem os autores de pinturas, eles sabem que um quadro foi pintado por tal artista, um livro foi escrito por tal escritor, filósofo, por conta do traço característico da personalidade ali contida. Da mesma forma, um dos traços característicos da personalidade de Deus no seu processo criativo seria justamente a capacidade de colocar ali, de expressar ali a sua perfeição, que é um dos traços do DNA de Deus. Como o mundo material ele apresenta, do ponto de vista da nossa observação, muitas imperfeições, então fica bastante sensível essa verificação da perfeição de Deus quando nós analisamos o mundo material. E inclusive, quando nós pensamos no mundo material como sendo o ambiente onde essas mônadas floresceriam ou evoluiriam. Continuando a metáfora de que eu seria Deus, tá? Eu teria criado as mônadas, e a criação das mônadas é a minha expressão artística e de amor, principalmente. O meu processo de amor me inspira a criar as mônadas. Mas, ao criar as mônadas e ao criar o mundo material para que as mônadas se desenvolvessem aí, eu teria criado o mundo material, ou Deus teria criado o mundo material, com todas as suas idiosincrasias, né, suas contradições, que envolve sofrimentos reais, sofrimentos perceptíveis para a entidade viva dentro experienciando, não é, essa convivência com o mundo material e as suas pressões naturais, as suas leis físicas e também as suas adaptações, seus movimentos que geram todos os tipos de desastres naturais e misérias que nós conhecemos, não é? Nesse exato momento, nós estamos fazendo esse vídeo, as pessoas estão fazendo orações, preocupados com os mexicanos e os americanos por conta do furacão Irma, né, que está passando por ali. É uma região de muitos furacões. Então, é um local, né, assim, com essas características: furacões, tsunamis, terremotos, maremotos e outras coisas mais, né? Então, veja bem, se a ideia, quando nós fazemos a pergunta por que Deus faria isso, ou seja, criaria a mônada, criaria o mundo material e colocaria a mônada dentro do mundo material, a resposta automática que nós recebemos é que para que a mônada ou a entidade viva evolua, né? Que a entidade viva evolua. Então, nós podemos até eventualmente concordar que o processo de evolução faz sentido, né, gradualmente, mas quando nós temos que conciliar o mecanismo de evolução pelas diferentes etapas, acompanhado de uma série de obstáculos e sofrimentos que a entidade viva passa dentro do processo de evolução, até chegar no seu ápice e tomar consciência de todas essas misérias e sofrimentos, e quando chega no ápice da perfeição, que é a forma humana, consciente, ela deve então aprender a despertar o amor a Deus, que é o criador de todo esse mecanismo. Então, nesse momento é que uma grande dificuldade se apresenta. Como amar um ser, ou como aceitar que esse ser ele é plenamente composto de amor, se ao mesmo tempo essa composição amorosa, essa substância necessária, Deus, foi capaz de criar o mundo material sob as condições em que ele se apresenta e colocar ali dentro desse ambiente desfavorável e hostil
a sua expressão máxima de amor, que é a entidade vivente. Então é nesse ponto que a concepção parece do processo da criação da introdução no mundo material, é que ela não satisfaz plenamente nesse sentido, porque teríamos que considerar que a mente de Deus já teria previamente, não é, pelo fato de ser onisciente, concebido os diferentes sofrimentos, e teria que ser isso tudo, de certa forma, planejado, né? Então uma mente que fosse capaz de planejar o mundo material nas condições em que ele se apresenta e depois colocar ali dentro a sua entidade viva, que é a sua criação, que é a sua expressão mais, assim, a sua expressão intensa de amor, isso parece ser um paradoxo, e por que não dizer, não é, uma contradição, realmente uma contradição propriamente dita, já não mais um paradoxo, e sim uma contradição mesmo. Num vídeo que eu fiz, eu até quero aproveitar esse vídeo aqui, eu usei uma expressão, um paradoxo completamente contraditório, que é uma contradição falar nisso, né? Então eu gostaria de aproveitar já para corrigir aquela frase lá. Eu não quis fazer uma edição, colocar uma nota, nada, porque eu achei que poucas pessoas perceberiam essa pequena falha. Mas eu já estou aproveitando aqui para, se alguém assim, ficar um pouco aborrecido com essa situação, então já fica aqui meu pedido de desculpas em relação àquelas colocações, tá? Esse erro que eu apresentei. De qualquer forma, fica incongruente a união ou a combinação desses dois fatores. Um ser bondoso, que cria uma entidade viva por impulso de amor e cria o mundo material e coloca ali dentro a sua criatura para que evolua. Imagine o seguinte quadro. Antes de dar esse exemplo, eu quero deixar bem claro que de todas as teorias que nós já analisamos assim atrás, essa do processo de evolução apresentada pela revelação espírita, representada na pessoa do Allan Kardec e explorada e talvez até, por que não dizer, refinada através dos outros espíritos que apareceram depois do Allan Kardec para dar continuidade nessa missão maravilhosa, é de longe a mais próxima que nós encontramos da explicação védica para esse assunto todo, que é a explicação que eu vou apresentar, né? Então, ela é do meu ponto de vista, do nosso entendimento, ela é uma evolução do pensamento humano, no Ocidente principalmente, na forma de entender o absoluto e a sua relação com o divino. Na forma de entender Deus e o divino, essa revelação, ela é a revelação que apresenta o compêndio teológico e filosófico mais preciso ou mais próximo daquilo que nós poderíamos chamar de uma concepção assim, completa e racional da ideia de Deus. Então, o cristianismo, não é explicado através da revelação espírita na pessoa do Allan Kardec, demonstra uma evolução da capacidade do ser humano, teologicamente falando, filosófica e metafisicamente falando, de expressar o seu entendimento a respeito de Deus. Então, é algo bastante importante e, de fato, foi uma abertura assim, maravilhosa que o Ocidente experimentou através desse mecanismo, e é um salto evolutivo muito importante para a humanidade, né? E o nosso respeito, o meu respeito, a minha posição em relação à revelação espírita e ao Allan Kardec e a todos os meus irmãos, não é, espíritas e cristãos espíritas, é imensa no meu coração. O que eu estou fazendo aqui é exatamente apenas, né, uma abordagem do ponto em que fica como se fosse um gap, um espaço entre uma explicação e essa conclusão. Então o que a gente está fazendo aqui é analisando esse gap
não é? No meu entendimento, na minha compreensão, exatamente juntamente com tudo isso que nós estamos analisando, todas as teorias do passado, essa explicação ela é a mais racional. Então, a gente pode falar aí de uma evolução, sim, do pensamento, do pensamento teológico do homem, principalmente do homem ocidental, na sua tentativa de compreender Deus. E o Allan Kardec, ele fez uma coisa muito genial, porque na época em que ele apareceu, no século XIX, ali, no final do século XVIII, século XIX, com o aparecimento do livro e das filosofias, não é, da biologia, a respeito do processo de evolução, de um modo geral, os teólogos se sentiram ou se viram numa situação bastante delicada, porque eles tinham que explicar a evolução biológica que estava começando a enfrentar os conceitos do criacionismo a partir de Deus, com relação às descobertas da biologia em termos da evolução. E o que o Allan Kardec fez foi uma união entre o processo da biologia, da evolução, com o processo da evolução da alma. Segundo essa explicação, não há contradição entre a evolução biológica e o processo gradual da evolução da alma. Seria mais ou menos assim. É como se fosse um programa, né? Você programa, por exemplo, quando você programa a sua televisão para gravar um programa que vai passar de madrugada. Então você programa a televisão grava aquele programa e depois você pode assistir. Ou você programa o seu relógio para despertar, ou você programa, enfim, o seu aquário para funcionar em determinado horário, etc. Então uma programação. Do ponto de vista da explicação da revelação espírita, é muito simples o mecanismo. Deus tem consigo, à sua disposição, o recurso da tecnologia sofisticada de criar um universo com um programa pré-definido para ir soltando pacotes, os pacotes. E esses pacotes seriam as formas, ok? Não necessariamente a vida em si, mas as formas. Então, as formas vão sendo liberadas pelo pacote gradualmente. Portanto, a Terra seria um programa criado por Deus, e a Terra produziria as formas, seriam as formas de vida, não a vida necessariamente, apenas as formas. Não é? E aí, nesse ponto, na medida em que o programa vai soltando as formas, a entidade viva ou a mônada, dentro do processo de evolução, vai passando de uma forma para outra, na medida em que o programa vai soltando aí os pacotes de formas evoluídas. Então, a princípio, o pacote seria um pouco aí rudimentar, seria um pacote mineral, não é? Aí com a mistura dos vapores e gases, fogo, ar, terra e rochas, etc. Então aí nós temos aí um pacote de minério. É a primeira fase. Essa primeira fase produziria aí uma segunda programação que liberaria pacotes já de formas de vidas rudimentares, como as dos vermes, as das amebas, as células, etc. Então esses seriam aí os primeiros pacotes. E na medida em que a Terra vai liberando os pacotes evolutivos, na programação já previamente estabelecida, vão surgindo a variedade de vida, como as dos reinos vegetais e as dos reinos animais. E a mônada, ela simplesmente, que é uma criação divina, é uma expressão divina, passaria pelas formas dentro de um processo de evolução. Então, nesse sentido, a racionalidade dessa compreensão é bastante plausível, porque não exclui o princípio de evolução, muito pelo contrário, não é? O processo de criação de Deus se utiliza do mecanismo de evolução para que a entidade viva vá progredindo na medida em que a Terra vai conseguindo oferecer os pacotes do processo de evolução. E no ápice da capacidade que a Terra tem de produzir esses pacotes evolutivos, está aí o pacote ser humano. E nesse ponto, a gente pode até usar a expressão pacote humaninho, né? Então aí estamos nós, o pacote humano.
e nesse pacote humano, então, com o cérebro capaz de conjecturar metafisicamente o sentido da existência, aí estamos nós fazendo essa conjecturação, ok? Nesse sentido, o problema teológico que os teólogos da época do Allan Kardec tinham para explicar, para enfrentar a evolução, como sendo um ataque ao princípio do teísmo, não foi necessariamente problema nenhum para a revelação espírita através da pessoa do Kardec, porque, na verdade, o processo de evolução ele é uma confirmação do mecanismo de como é utilizado o programa da evolução no processo da criação. E a Terra seria um programa dentro de um programa maior, que seria como o universo todo, é um programa gigantesco, e a Terra é uma pequena parte desse programa, e dentro desse programinha já estaria desenhado a funcionalidade dos pacotes de liberação das formas, não da entidade viva, as formas que seriam utilizadas aí pelas entidades viventes, tá? Então, nesse sentido, é bastante coerente, bastante inteligente e muito racional, não é, o mecanismo todo. A questão que justamente que se apresenta, que é o obstáculo para esse processo todo, é o fato de que Deus necessitaria desse processo para que a entidade aprendesse um mecanismo, aprendesse algo que seria a essência de Deus, que é o amor. Então, na mente do Criador, ao criar o mundo material, para que a mônada se desenvolvesse da seu estado de semente, o seu estado inicial, original, até ao fato de se tornar uma entidade completamente luminosa e plena de conhecimento, um Buda, né, um ser iluminado, um ser divino, uma entidade suprema, uma Mahatma, né, uma entidade evoluidíssima e iluminada, plena de compaixão e de amor, a mônada teria de passar pelos processos de reencarnação e sofrimentos. Então é quando nós temos que conciliar uma mente inteligente, divina, que inspirado por amor cria a mônada, ao mesmo tempo essa mesma mente inteligente, divina, que por inspiração cria uma coisa tão complexa e fundamentada no amor, também tem a conjecturação de criar a parte, o mundo material com essas características e colocar essa mônada aí dentro. Esse que é um problema conceitual da explicação, que esse problema já não tem dentro do conceito védico, que depois nós vamos explicar. Mas, só para tornar visual, para tornar visual a ideia, vou tomar um pouquinho de água aqui. Eu estava dizendo antes, fiz uma paradinha para contextualizar aí e oferecer as minhas reverências e a minha gratidão e o meu amor e o meu respeito, né, a todos os meus irmãos espíritas e cristãos espíritas que possivelmente devem estar assistindo esses vídeos, né, e o meu respeito, profundo respeito pela importância do ponto de vista teológico da revelação espírita e assim, sem dúvida nenhuma, tem todo o meu respeito. Agora, eu estou falando do conceito filosófico, metafísico, que é algo natural, que qualquer pessoa pode fazer, inclusive todos, inclusive até os próprios irmãos que são espíritas, possivelmente por serem muito inteligentes e questionadores, por isso buscam o espiritismo como alternativa de explicação de Deus, também devem ter feito essa mesma conjecturação, possivelmente, né? Então, é uma conjecturação metafísica, filosófica, puramente teológica. Então, nesse caso, imagine que, por exemplo, eu, sendo aí um pai de duas crianças, por exemplo, querendo que ela evoluísse ou aprendesse, se educasse, fosse uma pessoa refinada, educada, pegasse essas minhas crianças e colocasse numa floresta, e com todos os riscos de uma floresta, e então ficasse monitorando a evolução dos meus filhos numa floresta. Se a polícia ficar sabendo que eu fiz esse tipo de experiência com os meus filhos, eles vão me prender, ou então eu vou ser interditado psicologicamente, né? Porque nós não fazemos isso, nós, pais e mães naturais, não fazemos isso com os nossos filhos. Inclusive, nós, se tivéssemos o poder, né, se tivéssemos a capacidade, nós criaríamos os nossos filhos sem que eles precisassem experimentar nem mesmo gripe, né?
Essa é a nossa preocupação, que eles sejam completamente livres de sofrimentos, etc. Então, se nós, seres humanos, que temos uma moralidade relativamente simples, temos essa capacidade amorosa de não criar esse tipo de dificuldade para os nossos filhos, por que nós imaginaríamos que Deus, o ser moral original, o ser amoroso original, inteligente original, faria isso com os seus próprios filhos, a sua própria criação? Ou seja, criaria a mônada, um ser que é como uma criança em potencial, uma sementinha, e criaria o mundo material sob essas condições e colocaria ali as suas mônadas dentro desse mundo material para que pudesse passar pelos processos que estariam passando, para que precisasse evoluir. Então isso vai de encontro com o nosso princípio básico de entendimento moral que nós temos, com a nossa própria relação. Então o princípio o criador não pode ter menos capacidade, sensibilidade moral que a sua criatura. Ou seja, nós não podemos ser moralmente superiores ao Criador ou a Deus. Nós não podemos ser moralmente nós não podemos ser mais inteligentes do que Deus, já que nós somos uma expressão da existência de Deus, um reflexo da existência de Deus. Então, a nossa inteligência e a nossa capacidade moral, ela está alinhada, ela até pode alinhar-se à de Deus, mas não pode superar a de Deus. Então, como nós vemos que nós não somos capazes de impor aos nossos filhos esse tipo de situação radical, extrema, que isso vai de encontro à nossa intuição moral, e ao mesmo tempo nós estamos dizendo que Deus nos colocou aqui para que nós pudéssemos evoluir. Então, essa afirmação, aparentemente, ela parece ser uma glorificação de Deus, mas quando observada de maneira bastante precisa, ou de uma maneira mais pontual, ela se demonstra ser, na verdade, uma propaganda negativa de Deus, porque está dizendo que esse ser inteligente e amoroso é capaz de criar um lugar perigoso e colocar ali as suas crianças. E isso fere frontalmente com o princípio que nós cultivamos em termos de amor a Deus. Porque nós não somos capazes de amar pessoas que têm atitudes que nós desconfiamos não serem atitudes moralmente amáveis. Não é? Nós amamos as pessoas pelas atitudes que elas têm, por como elas se comportam, não exatamente pela maneira como as pessoas falam de determinada pessoa. Por exemplo, nós podemos ouvir falar de determinada pessoa, que aquela pessoa ela é legal, gentil, inteligente, etc. Mas essa mesma pessoa, ao agir, se comporta de maneira grosseira, estúpida e pouco racional, então